Mas eu me lembro que no meu livro quando eu era criança na Espanha, tinha essa passagem bíblica, que era quando Deus falaria com um dos profetas para ele pegar a família toda, se retirar daquela terra e que não olhasse para trás. Eu acho que é a mulher de Lótus. E aí a esposa, aí a pessoa fala assim, a mulher curiosa, ela pega, eles vão saindo da cidade e ela olha para trás e então ela é petrificada. Gente, eu ficava chocada com essa passagem, porque eu dizia, gente, ela só olhou para trás. Qual é o problema da pessoa querer dar uma olhadinha? Ela só olhou para trás. E aí a gente leva décadas para entender que esse olhar para trás é você se propor a uma nova caminhada, mas, ao mesmo tempo, você querer retomar os prazeres ou os hábitos que não são mais convenientes para a gente. E aí a gente se cristaliza, se petrifica, ou seja, você perde a oportunidade. Então, você repara, é pegar o arado e não retirar as mãos do arado, ou seja, não interromper a proposta de trabalho, a proposta de edificação, não interromper e, ao mesmo tempo, o não olhar para trás. Então, esse não olhar para trás não é no sentido de não valorizar o passado, não é isso. É a gente, se você quer mudar de vida, se você quer uma proposta melhor, abraça essa proposta e esquece aquilo que, digamos assim, que não foi bom, que de alguma maneira nos prende ainda a determinadas tendências que já não são mais favoráveis para a gente. Aí, se vocês quiserem falar, e depois ele vai dizer aqui, ó, e que nós, ao longo de milênios, todos nós, ao longo de milênios, fomos beneficiados pelo sol do amor, né? Nos adubos preciosos que temos recusado. Então, esses adubos preciosos são todas as dificuldades que a gente quer queimar, são as etapas que a gente quer queimar e a gente recusa, não é? Eu tenho uma convivência difícil, mas aí, então, olha, eu abro mão dessa convivência, então eu não invisto nessa convivência, enfim, seja lá no que for, tem uma série de coisas que não nos agradam e a gente quer tirar do nosso calendário, quer tirar. E aí são esses adubos, que o adubo, eu acho que a plantinha não gosta do adubo. Mas, no entanto, sem o adubo, ela fica raquítica, atrofiada, não cresce, né? E aí preferimos a ociosidade, mais uma vez a palavra ociosidade e indiferença. Gente, a indiferença aqui é a indiferença a essa criação divina. A gente nos sentirmos partícipes dessa criação, nos sentirmos responsáveis de tudo à nossa volta. Então, ele pede que a gente abandone a ociosidade e essa indiferença, né? Porque somos filhos de Deus, filhos. Então, essa obra toda nos pertence. Então, precisamos fazer o máximo ao nosso alcance para darmos testemunho da boa vontade, da compreensão, do entendimento, de tudo que é bom, que a gente já tem um evangelho, pelo menos ao alcance da mão. Do coração já está um pouco mais difícil, mas eu acho que a gente já conhece um pouquinho para a gente se esforçar. Então, agora deixo para vocês. Ninguém vai falar, vamos para a leitura? Fala, Olaí. Então, eu gostei da abordagem da Babi, da Pepita, foi muito bem esclarecido. Eu só queria complementar em relação ao que foi citado de Lucas, capítulo 9, versículo 62, que foi feita uma observação, Jesus fez uma observação em relação ao versículo 61. Então, eu vou ler o 61 aqui, que diz o seguinte: eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Aí sim veio o 62, né, que ele fala: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Deus. É claro que Jesus não está proibindo a pessoa aí a falar com a família, mas a focar. E o foco de Jesus era na vocação apostólica, né? Que, no caso, a Babi e a Pepita colocaram para os dias de hoje, né? De nós temos que ter na vida, na dedicação, até mesmo aqui no nosso grupo, né? A dedicação de poder entender essa obra de Paulo e Estevão precisa foco, né? E a abordagem ser geral. Eu só quis complementar porque essas citações, elas têm que saber o anterior e o posterior. A complementação só foi essa, viu? Mas foi ótima a sua colocação, Alair. Olair, né? Ok. E agora a leitura. Temos as mesmas voluntárias ou teremos outras? Quem começa hoje? Rosana vai começar? Posso começar. Então, mais ou menos uma página para cada uma, e a gente vai mudando. Só para confirmar, é a página 17, né? Rosana, as páginas são diferentes, Rosana. Tá, vai pelo parágrafo. O Redeb ouviu... Isso. E o Redeb ouviu a comunicação oficial, colocando-se imediatamente entre os que se encontravam com o direito a esperar legítima indenização pelos prejuízos sofridos noutros tempos. Animado das melhores esperanças, desandou para casa, escolhendo o caminho mais longo, de modo a evitar novo encontro com os que o haviam humilhado rudemente. Não havia caminhado muito, quando lhe surgiram à frente novos grupos de militares romanos, em conversações ruidosas, que transbordavam alacremente nas claridades da manhã. Defrontando o primeiro grupo de tribunos e sentindo-se alvo de comentários deprimentes, parecerem em risos escarninhos, o velho israelita considerou: deverei saudá-los ou passar mudo e reverente, como procurei fazer na vinda? Preocupado com evitar novo pugilato que agravasse as humilhações daquele dia, inclinou-se profundamente qual mísero escravo e murmurou tímido: salve, valorosos tribunos de César! Mal acabou de o dizer, e um oficial de fisionomia dura e impassível se acercou, exclamando colérico: que é isso? Um judeu a dirigir-se impunemente aos patrícios? Chegou a tanto a condenável tolerância da autoridade provincial? Façamos justiça por nossas próprias mãos. E novas bofetadas estalaram no rosto dorido do infeliz, que necessitava concentrar todas as energias na vontade para não se atirar, de qualquer modo, a uma reação desesperada. Sem uma palavra de justificação, o filho de Yared submeteu-se ao castigo cruel. Seu coração precípite parecia rebentar de angústia no peito envelhecido. Todavia, o olhar refletia a intensa revolta que lhe ia na alma opressa. Impossibilitado de coordenar ideias em face da agressão inesperada na sua atitude humilde, reparou que desta vez o sangue jorrava das narinas, tingindo-lhe a barba branca e o linho singelo das vestiduras. Isso, porém, não chegou a sensibilizar o agressor, que por fim lhe vibrou a última punhada na fronte enrugada, murmurando: safa-te, insolente! Sustentando a custo o cesto que lhe pendia dos braços trêmulos, Yochedeb avançou cambaleante, sufocando a explosão do seu extremo desespero. Ah, ser velho, pensava. Simultaneamente, os símbolos da fé modificavam-lhe as disposições espirituais
e sentia no íntimo a palavra antiga da lei: não matarás. No entanto, os ensinamentos divinos, a seu ver, na voz dos profetas, aconselhavam o revide, olho por olho, dente por dente. Seu espírito guardava a intenção da represália como remédio às reparações a que se julgava com direito. Mas as forças físicas já não eram compatíveis com os requisitos da reação. Preciso parar ou continuo? Eu acho que você pode parar, aí depois a gente já vai vendo a próxima pessoa, e aí se você quiser comentar um pouquinho, pelo menos essa parte, esse último parágrafo, eu acho interessante. É aquele conflito, né, da lei de Moisés, das leis, né, dos 10 mandamentos, não matarás, mas ao mesmo tempo o que os profetas recomendavam, né, que era o olho por olho, dente por dente, que até hoje eu acho que a gente vê, né, em muitos países, né, de muçulmanos principalmente, ou dos judeus, eu nem sei mais se ainda é assim, mas ele ficou então no conflito, né, com esse conflito porque na verdade ele estava se sentindo tão oprimido e estava tão revoltado que a vontade dele era mesmo de atacar, né, e revidar. Mas aquela, né, talvez não só pelo não matarás, eu acho que o que segurou ele, a meu ver aqui no texto, né, eu acho que o que mais segurou a vontade dele revidar foi a idade e a consciência de que ele não teria forças para revidar, né? Na verdade, eu acho que se ele fosse mais novo e mais forte, a impressão que eu tenho é que ele revidaria. Então, é isso que eu queria realmente chamar a atenção, porque no fundo a gente quer ouvir aquilo que vai atender ao nosso impulso. E a gente vai ver na narrativa para frente que ele era um homem temente a Deus, cumpridor dos deveres, era uma pessoa proba, ele tinha uma série de qualidades e virtudes, mas ele ainda tinha um impulso do revide. Uhum. Ainda há um impulso da desforra, ainda há um impulso. Aí a gente vai depois avaliar e confrontá-lo com o temperamento do filho e a gente vai vendo a diferença. Então, eu acho que, digamos assim, que é importante quando a gente traz o ensinamento para a nossa vida. Então, nós, quando nos sentimos ultrajados, qual é o nosso primeiro impulso? Qual é o nosso primeiro impulso, seja no trabalho, seja em qualquer lugar? Caramba, eu me senti injustiçado. Qual é o nosso primeiro impulso? É o do revide? Não é o do revide? Eu acho que é natural do ser humano em geral, né? Na maioria, pelo menos, é essa, né? Pois é. Aí quanto tempo? Aí a gente tem várias saídas. Quanto tempo a gente vai ficar alimentando esse espírito de revide? Alguns minutos para cair em si, algumas horas, alguns dias, ou há pessoas que levam aquela desforra para o resto da vida. É isso que a gente tem que ver. Quanto tempo a gente fica com esse sentimento? Não é? Porque se a gente for usar o evangelho como escora, a gente sabe que pode ficar. Né? A coisa tem que ser realmente muito breve, a gente não pode ficar muito tempo agasalhado nesse tipo de sentimento, porque isso nos adoece e muitas vezes a gente inviabiliza toda uma encarnação por causa de um impulso de revide. Quem gostaria? Fala. Eu acho que é importante também dizer isso, né? Às vezes a gente, na hora, como a gente diz, né, do sangue quente, a gente tem essa vontade, tem esses pensamentos, mas muitas vezes, quando a gente deixa passar,
que nesse caso, por exemplo, ele deixou por ele saber que ele não tem força para revidar, né? Às vezes tem algum motivo que faz a gente se segurar, e mais tarde eu acho que a gente percebe, ou no dia seguinte, ou 2 dias depois, a gente percebe que foi bom não ter revidado, e a gente já pensa diferente quando a gente está com a cabeça mais fria, né? Pelo menos em algumas situações é assim. E aí a gente vê que reagir no impulso, né? 99% das vezes não vale a pena, né? Vai ser desastroso. Vai ser desastroso. Então, quem gostaria de ler? Estou olhando aqui na minha frente, na tela está a Verônica. Quer prosseguir, Verônica? Prossigo. Profundamente humilhado e presa de angustiosos pensamentos, buscou recolher-se ao lar, onde se aconselharia com os filhos muito amados, em cujo afeto encontraria, de certo, a necessária inspiração. Sua modesta vivenda não demorava longe, e ainda à distância, acabrunhado, entreviu o singelo e pequenino teto do qual fizera a edícula do seu amor. Presto, enveredou na trilha que terminava na cancelinha tosca, quase afogada pelas roseiras de Abigail, a exalarem forte e delicioso perfume. As árvores verdes e copadas espalhavam frescor e sombra, que atenuavam o rigor do sol. Uma voz clara e amiga chegava de longe aos seus ouvidos. O coração paternal adivinhava. Aquela hora, Gesiel, conforme o programa por ele mesmo traçado, arava a terra, preparando-as para as primeiras semeaduras. A voz do filho parecia casar-se à alegria do sol. A velha canção hebraica, que lhe saía dos lábios quentes da mocidade, era um hino de exaltação ao trabalho e à natureza. Os versos harmoniosos falavam do amor à terra e da proteção constante de Deus. O generoso pai afogava a custo as lágrimas do coração. A melodia popular sugeria-lhe um mundo de reflexões. Não havia trabalhado a existência inteira? Não se presumia um homem honesto nos mínimos atos da vida para jamais perder o título de justo? Entretanto, o sangue da perseguição cruel ali estava a pingar-lhe da barba veneranda sobre a túnica branca indene de qualquer mácula que lhe pudesse atormentar a consciência. Ainda não transpusera o cercado rústico da vivenda humilde, quando uma voz cariciosa lhe gritava assustadiça e veemente: Pai, pai, que sangue é esse? Uma jovem de notável formosura corria a abraçá-lo com imensa ternura, ao mesmo tempo em que lhe arrancava o cesto das mãos trêmulas e doloridas. Abigail, na candidez dos seus 18 anos, era um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres da sua raça. Os cabelos sedosos caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros, emoldurando-lhe o rosto atraente num conjunto harmonioso de simpatia e beleza. No entanto, o que mais me impressionava no seu talhe esbelto de menina moça eram os olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Filhinha, minha querida filha, murmurou ele, amparando-se nos seus braços carinhosos. Em breve dava conta de todas as ocorrências e, enquanto o velho genitor banhava o rosto contundido, na infusão balsâmica que a filha preparara cuidadosamente, Gesiel era chamado a inteirar-se do acontecido. Parar por aqui? Eu acho que você pode comentar um pouquinho aí esse trecho. Se ela quiser, ela comenta. Acho que é bem descritivo, né? É bem descritivo, bem detalhado. É. Então, mas por essa narrativa essa descrição toda, a gente percebe que eles estão provavelmente no início da primavera. Por quê? Porque
o Gesiel estava arando a terra para a sementeira. A gente sabe que na Europa as estações são bem definidas, né? Então a gente termina o inverno lá para em janeiro, fevereiro, ainda bem inverno, março, e a Magali, que estão agora na Europa, podem até falar disso melhor do que eu, mas aí a gente vê que o preparo da terra terminou o inverno, no início da primavera a gente está preparando a terra. E a gente vê isso também porque ele fala de uma cancelinha tosca, que fiquei me imaginando entrando naquela cancelinha tosca, cheia de roseiras. Na Europa, tem umas roseiras trepadeiras que são lindas demais e super perfumadas, pelo menos na Espanha tinha. Elas davam verdadeiros cachos e formavam, ainda mais assim, nos portais as pessoas colocavam. Então, a roseira dela estava cheia de flor, exalando perfume. Então, com certeza, devíamos estar, no mínimo, no início da primavera. Depois a gente fala do caráter, ele fala da barba veneranda. Sim, mas isso, quando ele fala isso daí, ele tenta reforçar o caráter do nosso personagem, né? Indene de qualquer mácula que ele pudesse atormentar a consciência. Então a gente vê que ele era um espírito nobre, mas a gente vai ver, só para a gente prestar atenção, que apesar de ser um espírito nobre, ele ainda trazia esse sentimento de revide com relação às ofensas e aos ultrajes, né? E aí vai falar do olhar da Abigail, que é o olhar dos espíritos mais puros. Fico imaginando que deve ser de um magnetismo extraordinário. E por isso que ele fala desse olhar da Abigail, né? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Da vibração intensa, né? Do seu olhar, aquela coisa, né? Bom, ele ainda fala ponderado, servindo por uma consciência cristalina. Então, reparem, consciência cristalina também. Quem gostaria de prosseguir a leitura? Eu estou vendo aqui o Olair. O Olair quer prosseguir? Tem que botar o microfone dele ativado. Quem vai prosseguir? Olair está lendo, está sem microfone. Ele tem que ativar o microfone. Eu estava lendo e estava fechado o microfone. Coragem, pai, exclamou depois de ouvir a dolorosa exposição, pondo nas expressões de firmeza um acentuado cunho de ternura. Nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. Josedeb... Acho que você pulou um parágrafo. O jovem ocorreu, acho que comecei aí. Eu comecei no Coragem, pai, não é esse? Não, o jovem ocorreu só disso, no parágrafo assim. Eu não entendi. É um O parágrafo assim. Tá. O jovem ocorreu. E ela parou, lá não acontecia. Então, eu vou retornar aqui, tá bem? O jovem acorreu, é esse parágrafo? Isso, exatamente, isso mesmo. O jovem acorreu solícito e pressuroso, abraçado ao pai, ouviu-lhe o desabafo amargo, palavra por palavra. No rigor da juventude, não se lhe poderia dar mais de 25 anos, mas o comedimento dos gestos e a gravidade com que se exprimia deixavam entrever um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. Coragem, pai, exclamou depois de ouvir a dolorosa exposição, pondo nas expressões de firmeza um acentuado cunho de ternura. Nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. Josedeb contemplou o filho de alto a baixo, fixando-lhe o olhar bondoso e calmo onde desejaria lobrigar. Naquele momento, a indignação que lhe parecia natural e justa, dominado pelo desejo das represálias. É verdade que criara Gesiel para as alegrias puras do dever, em obediência à leal execução da lei. Entretanto, nada o compelia a abandonar suas ideias de desforra, de maneira a desafrontar-se dos ultrajes recebidos.
Filho, obtemperou depois de meditar longo tempo. Jeová é cheio de justiça, mas os filhos de Israel, como escolhidos, precisam igualmente exercê-la. Poderíamos ser justos, olvidando afrontas. Não poderei descansar sem o repouso da consciência pela obrigação cumprida. Tenho necessidade de assinalar os erros de que fui vítima, no presente e no passado, e amanhã irei ao legado ajustar minhas contas. O jovem hebreu fez um movimento de espanto e acrescentou: ireis, porventura, à presença do questor Licínio, esperando providências legais? E os antecedentes, meu pai? Pois não foi esse mesmo Patrício quem vos despojou de grande patrimônio territorial, atirando-vos ao cárcere? Não vedes que ele tem nas mãos as forças da iniquidade? Não será de temer novas investidas com o fim de extorquir o pouco que nos resta? Josedebe mergulhou no olhar do filho, olhar que a nobreza do coração orvalhava de lágrimas emotivas. Porém, na sua rigidez de caráter, acostumado a executar os desígnios próprios até o fim, exclamou quase secamente: como sabes, tenho contas velhas e novas a acertar, e amanhã, de conformidade com o édito, aproveitarei o ensejo que o governo provincial nos faculta. Meu pai, suplico-vos, advertiu o rapaz, entre respeitoso e carinhoso, não lanceis mão desses recursos. E as perseguições? Explodiu o velho energicamente. E esse turbilhão incessante de ignomínias em torno dos homens de nossa raça? Não haverá um paradeiro nesse caminho de infinitas angústias? Assistiremos inermes ao enxovalho de tudo que possuímos do mais sagrado? Tenho o coração revoltado com esses crimes odiosos que nos atingem impunemente. Ok, Olaí, vamos dar uma paradinha para comentar esse trecho que você leu. O que você gostaria de comentar? Olha, o capítulo, né? E é claro que o texto, ele descreve a opressão do governo da época, e é claro que pode ser trazido para os dias atuais, independente da etnia. Eu não estou só focalizando no caso aqui do nosso texto, né? É claro que na época, como o passado do povo judeu é de perseguição, tem uma bagagem de revolta. Se o Evangelho diz que não é para ter, eu acho que aí tem a perspectiva do ser humano, das emoções, né? Que uma coisa é falar, é como vocês estavam dizendo no parágrafo anterior, que a Verônica leu, uma coisa é observar o fato já acontecido, a outra coisa é se colocar no lugar da pessoa, né? Então, é fácil dizer um espírito mais evoluído, né? Eu não estou dizendo que é fácil para o espírito. É fácil colocar, mas as limitações do ser humano são visíveis, né? Ninguém é perfeito. Por que eu estou falando isso? Eu não tiro a razão desse senhor. Eu não estou falando que ele está certo. O valor que ele dá é o valor de todo o passado dele. Se há um passado de sofrimento, ele está agindo conforme a justiça dele, né? Conforme a justiça das próprias leis do povo dele. Agora, eu estou falando porque é uma dúvida minha também, né? Essa parte de... o que a gente valoriza dentro da gente é o que a gente acaba externando. Mesmo numa situação de nervosismo, de impulso. Claro que uma pessoa que tem controle, mesmo nessa situação, ela pode verbalizar de uma forma didática. Aí eu concordo com olho por olho, dente por dente. Desde que, se uma pessoa vem tentar me matar, eu possa me defender, mas eu não vou matá-la. Agora, quem consegue viver de forma justa num governo desse Lucínio aí, dessa época romana? É fácil falar de amor. Agora, vamos distribuir amor e vem um ser e quer nos matar?
Como é que fica isso, né? Existe a Então, defesa própria, né? Existe então, a defesa, né? Pode falar. eu acho exatamente o que a gente está tentando avaliar é exatamente o que nós somos, o que a gente deseja ser. Então, eu talvez agisse igual esse senhor, talvez, ou talvez todos nós agíssemos. O que eu estou tentando mostrar é a diferença de um coração, porque a gente tem que ver o seguinte: Emmanuel, ele faz questão de qualificar o Josedeb como uma alma reta, como cumpridor do dever, como temente a Deus, como um chefe de família dedicado, tudo isso. Mas ele ainda traz dentro dele essa não leva o desaforo para casa, né? Ou seja, esse impulso a você dar, como é que eu vou dizer assim, tentar a desforra, né? Então, repara só, quando ele diz, Josedeb contemplou o filho de alto a baixo, fixando-lhe o olhar bondoso e calmo. Ele, onde desejaria lobrigar, naquele momento, indignação que lhe parecia natural e justa, ele, pai. Ou seja, ele queria que naquele momento, aquele filho tão ponderado, tão sensato, tão, né, se mostrasse indignado. E no momento, Gesiel, ele é amoroso, ele é, como é que eu vou dizer assim, ele é um espírito extremamente evoluído. Ele é um espírito aonde qualquer traço de violência é incompatível. É isso que a gente tem que ver. Que, por exemplo, a gente vai ver em Paulo traços de violência, que ele vai trabalhar para transmutar. Mas em Gesiel, a gente vai ver que qualquer processo de violência é incompatível com ele. Então, mesmo vendo aquela situação, mesmo vendo o pai, a gente vai ver que vão acontecer outras coisas. Em momento nenhum, ele se rebela contra a providência, porque ele acredita que o Deus deles é um Deus de justiça. E que se ele passa por, embora ele não entenda, ele não tem naquele momento o entendimento da lei da reencarnação, nem da lei de causa e efeito, mas ele tem dentro dele a certeza que esse Deus de justiça só nos submete a experiências que a gente precisa passar. Então, a gente vê em Gesiel esse espírito, ele é um espírito quase crístico. Repara que ele, depois, quando ele lá para frente, quando ele desencarna, ele vai trabalhar diretamente com Cristo. Então, ele era um auxiliar direto do Cristo. Então, um auxiliar direto do Cristo não poderia ter realmente qualquer traço de violência. Então, o que eu estou querendo fazer não é dizer que o pobre do Josedeb, ele não tivesse, que nós não fizéssemos muito pior, faríamos, provavelmente. Mas o que eu quero dizer é que se a gente começa a ter um entendimento, a gente tem que trabalhar para adquirir o entendimento das situações e agir com a serenidade que a gente deve ter. Não é, digamos assim, não, eu não vou tomar uma reação agora, porque eu vou me preparar para lá na frente eu dar o tombo nele. Aí continua a vingança do mesmo jeito, só que é uma vingança requintada e digamos assim, é pior. Não é isso. No caso do Gesiel, a gente vai ver a grandeza desse espírito, que a gente, no início, quando lê o livro, a gente não para esses detalhes. A grandiosidade, quem é Gesiel? Aí depois, lá no final, a gente vai ver, né? Que ele é um assessor direto do Cristo, né? E aí a gente vê, aí a gente fica imaginando, né? Imagina lá aí. Imagina você com 2 filhos, como Gesiel e Abigail. Imagina eu, né? Não posso, né? Imagina qualquer um de nós tendo um espírito desse quilate ao nosso redor, né? E mesmo assim, repara só o que diz aqui. Ele vai falar não descansar, nem repouso de consciência, obrigado. Não, tem uma parte que ele diz aqui. Quando ele diz que ele não era homem de
Joana, precisava, gente, me ajuda. Eu não poderia repousar consciências. Marquei tanta coisa que... Quando ele diz que ele é de levar os seus desideratos até o fim. Ou seja, o José Derbe, ele, sabe, ele tem aquele sentimento, o filho fala, vai falar de ponderação, mas ele tem a necessidade de fazer aquilo até o fim. E a gente vai ver... agora eu perdi aqui onde é que está isso, que eu marquei para falar para vocês, que eu achei importantíssimo isso. Mas vão lendo, que aí a Fernanda gente... quer falar, Pepita. Já faltam 17 minutos para as 4. Fala, Fernanda. Não, porque assim, eu entendo a visão do Olair e realmente é a visão que a gente costuma ter, né? A gente, foi aquilo que ele até falou, o que a gente valoriza, né? É o que vai moldar as nossas ações e é aquilo também que a gente costuma cobrar do outro. Né? Então, por exemplo, ele era uma pessoa extremamente correta, ele era uma pessoa extremamente honesta e ele não aceitava que as outras pessoas fossem de forma diferente com ele. Ele considerava que isso estava sendo injusto, né? E ele considerava que ele tinha que fazer alguma coisa para confrontar aquela injustiça, senão ele estaria sendo conivente também com a injustiça. Só que quando a gente, no caso ali, o Gesiel, que já está num patamar assim, evolutivo acima, não é só você deixa de cobrar dos outros a mesma postura que você considera importante, que você cobra de você. Né? Foi aquilo que ele fala ali, mas pai, a gente não pode esperar isso dele, porque a gente já viu todas as atitudes que ele teve aqui até agora, não foram atitudes de justiça, foram atitudes de injustiça. Então, não adianta você ir lá cobrar dele uma atitude de justiça, porque ele não tem isso para ofertar. Então, quando assim, o espírito ele já está num outro patamar evolutivo, ele cobra dele aquelas atitudes, mas ele sabe que cada um está no seu momento e não tem como cobrar do outro uma atitude diferente do que ele pode nos dar, né? E ele já tem esse entendimento. E o Gesiel, né, de que não tem como esperar uma atitude diferente porque aquela pessoa não tem aquilo para ofertar, né? Mas que isso, ao mesmo tempo, não a fé dele é tão grande, né? O sentimento de certeza na justiça divina que ele tem é tão grande que, apesar de acontecer tudo isso com ele e com a família dele, ele não se sente injustiçado e oprimido, porque a fé dele é maior do que aquilo tudo. Né? Então, ele acredita que em tudo aquilo existe um propósito e que Deus é justo. Né? Então, mas é óbvio que hoje em dia, no patamar evolutivo que a gente se encontra, a gente tende a esperar e a cobrar dos outros aquilo que a gente acha o correto, né? E a gente acaba se revoltando e se indignando com as situações, né? Mas quando o espírito já tem um outro entendimento e uma outra certeza, ele passa a ter uma serenidade e uma visão mais ampla, né? E mais realmente pacífica, né? Uhum. Então, vamos ler mais um pouquinho para a gente não perder. Quer ler, já que você está falando? Vai até que horas? São 13 para as 4. Fabi, a gente, como as pessoas estão falando, à medida que a gente vai não precisa deixar tanto tempo para o final, a não ser que o pessoal queira, né? Não sei, eu só estou perguntando, porque já são 13 para as 4. Se a minha tia colocar na tela, eu consigo ler. Acabar pelo menos até essa parte aí do Vou colocar pontilhado. agora.
responder. Acho que é. Ioquedeb mergulhou, né? É. Ioquedeb mergulhou o olhar do filho, no olhar do filho, olhar que a nobreza do coração orvalhava de lágrimas emotivas. Não, isso aí já foi lido. Isso aí já foi, né? Sim. Tá. Eu acho que a voz tornava-se, Isso aí. tornara-se-lhe arrastada e melancólica, deixando perceber extremo desânimo. Todavia, sem se perturbar com as objeções paternas, Gesiel prosseguiu. Essas torturas, entretanto, não são novas. Há muitos séculos, os faraós do Egito levaram tão longe a crueldade para com os nossos ascendentes, que os meninos de nossa raça eram trucidados logo ao nascer. Antíoco Epifânio, na Síria, mandou degolar mulheres e crianças no recesso mesmo dos nossos lares. Em Roma, de tempos em tempos, todos os israelitas sofrem vexames e confiscos, perseguição e mortes. Mas, certamente, meu pai, Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça nos sofrimentos mais atrozes a sua missão divina. O velho israelita parecia meditar as ponderações do filho. Contudo, acrescentou resoluto. Sim, tudo isso é verdade, mas a justiça reta deve ser cumprida. Ceitil por ceitil, e nada poderá demover-me. Então, ireis reclamar amanhã perante o legado? Sim. Nesse momento, o olhar do jovem demorou na velha mesa onde repousava a coleção dos escritos sagrados da família. Animado por súbita inspiração, Gesiel lembrou humildemente. Pai, não tenho direito de exortar-vos, mas vejamos o que nos suscita a palavra de Deus a respeito do que pensais nesse momento. E abrindo os textos ao acaso, conforme o costume da época, a fim de conhecer a sugestão que lhes pudessem facultar as sagradas letras, leu na parte dos provérbios. Filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O velho israelita abriu os olhos espantados, revelando a estupefação que a mensagem indireta lhe causava. E como Gesiel o fixava longamente, demonstrando ansioso interesse por conhecer-lhe a atitude íntima, em face da sugestão dos pergaminhos sagrados, acentuou. Recebo a advertência dos escritos, meu filho, mas não me conformo com a injustiça, e segundo tenho resolvido, levarei minha queixa às autoridades competentes. O rapaz suspirou e disse resignado, que Deus nos proteja. Gente, dá para ler mais um pouquinho? Tem... Que horas são? Não sei. 9 para as 4. Tá, então a gente vai ter que parar aqui. Você quer comentar esse trechinho que você leu, Fernando? Não, ninguém decidiu ainda. Eu acho que é mais ou menos assim, mostrando aquilo que já vinha mostrando antes, né? Que assim, apesar de todas as qualidades que ele já trazia, ele tinha essa questão não só do revide, mas também aquilo assim, eu já estou decidido, essa é a minha opinião e eu vou com ela até o fim. Não importa, né, quais sejam os argumentos, não importa, aí no caso até a página, o escrito que foi aberto ao acaso, né, veio dizendo justamente para ser resignado, né, com as punições, né, e entender, mas nem assim ele se convenceu, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente faz isso também, a gente coloca uma coisa na cabeça e apesar das muitas
advertências que a gente recebe, a gente segue firme até o final naquilo que a gente acha que é o certo. E aí mais na frente a gente vê que às vezes não era o necessário, né? Exatamente. Gente, parece, como sempre, a gente começa a leitura e a gente acaba achando que o tempo é curto demais, né? E aí, mas eu acho que está na hora da gente fazer a nossa prece. Aí, se alguém quiser colocar alguma coisa, a gente fica mais um pouquinho no ar depois, mas aí o pessoal que tem compromisso com o horário às 4 horas, terminamos, né? Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Alguém? Se não, faço eu. Fabi, pode colocar a música só para dar um fundo baixinho? Quer fazer a prece, filha? Já participei bastante, né? Não, que eu estou vendo você toda emocionada, então quando a gente está emocionada é bom. Vai fazer? Não, pode fazer, mãe. Ah, então tá. Senhor Jesus, Mestre amado, nossa prece deveria ser sempre de louvor, de agradecimento, porque diante dessas leituras nós entendemos que tudo o que nos tem acontecido, as experiências que nos foram mais penosas, foram apenas adubos para nutrir o nosso espírito de uma seiva nova. Te agradecemos, Senhor, todos os momentos já vivenciados e agradecemos a oportunidade deste estudo que nos leva a um processo de reflexão maior. Obrigada, Senhor. E queremos te pedir que neste momento visites cada lar dos nossos irmãos, que cada um seja envolvido em vibrações de paz e de harmonia. Que possamos entender, Mestre amado, a voz da mansidão, a voz da serenidade, a voz da calma. Que a justiça se faça, Senhor, mas que a tua misericórdia venha com ela, para que, estimulando-nos sempre, um aprendizado maior, possamos nos tornar criaturas mais compreensivas, mais pacíficas, mais amorosas, mais justas. Abençoa também a todos os espíritos que estão ao nosso redor, que convivem conosco, que estão vinculados aos nossos lares. Ampara a todos. Que o teu amor, que a tua luz se espraiem por toda a humanidade. Que assim seja. Graças a Deus. Alguém quer falar alguma coisa, se colocar? Gente, eu estou aqui na casa do meu filho, a internet é péssima. E a gente... Verônica está com uma carinha triste. Tô não. Não. Rose, tudo bem? Magali? Matias?
Eu sempre fico muito emocionada, assim, eu chego ao final, eu sempre muito emocionada, né? Porque, assim, é como se fosse, assim, melódico, é uma melodia, né? A gente vai escutando, e aí no final vai dando, assim, aquela emoção de que não é só você que está escutando, não é só você que está aprendendo, e que tem muita gente, assim, ao redor da gente, assim, obrigada, porque eu também eu estou aprendendo com você. Então, toda vez que eu chego ao término e vou fazer a oração, eu sempre fico muito emocionada. Porque quando eu abaixo o rosto, eu tenho aquela certeza absoluta, assim, que eu não estou só. Que, assim, que eu sou apenas instrumento para quem está próximo. E você, fazendo a oração hoje, Pepita, você falou assim, e todos aqueles espíritos que frequentam o meu lar. Então, foi exatamente naquele momento que eu senti assim, abraçada, com aquele monte de gente assim, falando assim, muito obrigada. Não é só você que está aprendendo, nós também. Bom, mas eu acho que eu senti essa coisa mesmo. Verônica quer fazer alguma colocação? Matias? A Verônica fica olhando assim, com aquela carinha assim, ó, que eu quero falar umas coisas, mas aí eu estou aqui assim, não sei, ela fica assim, aquela incógnita, né? Não. Quando eu quero falar, tem oportunidade. Eu acho que microfone também é chato, né? Habilitando o microfone para falar. Mas não tenho nada em especial para falar, não. Tá bom. Matias? Tudo ótimo, obrigado. Tá ótimo. Magali também? Também muito bom. Eu gostei de todas as observações, porque se de um lado a gente tem o texto com pessoas muito nobres, né? E temos aqui dentro do texto os que trabalharam do lado de Jesus, os que já devem estar lá do outro lado também trabalhando. A gente tem a parte humana nossa aqui no texto, presente. Então, a gente comparar, como o Lai falou, a Fernanda também complementou, eu acho que é muito importante, porque a gente já está estudando e se avaliando o tempo todo. Então, eu gosto bastante desses comentários, né? Para mim foi muito bom, né? E a visão longe, né? Quem tem mais quem já está mais preparado, mais evoluído, ele enxerga longe, vê essas bobagens nossas do dia a dia, as nossas briguinhas, essas pecuinhas todas, né? Eles vê que isso não é nada. Então, eles estão lá longe, a gente está aqui ainda querendo fazer justiça, aqui e ali, vou responder para o padeiro lá do pão, amanhã eu converso com ele, tipo assim, né? E ele não, ele está em outra. Não que a gente não deva reivindicar, no momento, como foi falado atualmente, tanta coisa ruim, o espírito ele tem que reivindicar o que é certo, mas ele tem que enxergar, fazer tudo com muito amor, né? Aquele litro de amor com um pouquinho da verdade ali, às vezes, para conversar com as pessoas. Eu acho que é isso que falta para a gente, pelo menos para mim, com mais amor nas coisas, né? Quando vai conversar. Mas gostei demais, muito bom. Para mim falta tudo, isso e tudo mais alguma coisa. Falta muito. Também. Falta muito. Quem mais que quer falar alguma coisa aí? Deizinha? Emilson? O pessoal tá aí, tá vendo? Até o Olaí é professor. O professor fala, eu também sou professora. O professor fala. É que ele deve estar assim, só sondando o grupo primeiro, né, Olaí? Ele falou bastante. Não precisa ser só professor, não, viu? Eu sou professor de exatas, falo muito pouco, né? Não é de humanas. Respeito os professores de humanas. Você dá aula de quê, Olaí? É de matemática e física. Né? Igual o Beto aí, ó. Igual o Beto. Física, olha só, física, meu Deus, meu senhor. Temos dois, então, o Beto também é. Olha lá. Ele me conhece, então. Mas nem por isso, Olaí. Olha só, assisti uma palestra, nós assistimos lá em Pedro Leopoldo, de um físico quântico, lá da universidade lá de Belo Horizonte. Lá. Verônica botou, é desse grupo, Verônica, ele é desse grupo. O cara foi uma das palestras mais esclarecedoras, mais interessantes que eu já vi sobre o espiritismo. Entendeu? E porque ele passou a ser espírita.
Ele não acreditava em nada, era ateu, entendeu? E depois que ele leu aquele livro, A Caminho da Luz. Não. Ele leu vários livros, mas foi com a obra de André Luiz que ele começou a fazer as pesquisas, porque ele viu que André Luiz, 50 anos antes, já trazia novidades. De cabelo. A física só foi descobrir, a física quântica só foi descobrir 35, 40 anos depois, começar a descobrir, entendeu? E nos livros psicografados pelo Chico, da obra de André Luiz, já tratava daquilo ali, já falava, já mencionava certas coisas que a física e a ciência só veio a descobrir 40 anos depois. Aí ele falou, quando eu li aquele negócio ali, eu falei, não, tem alguma coisa aqui, entendeu? Tem que ter alguma coisa aqui. Aí ele foi começar e começou a estudar, entendeu? E aí ele diz assim, como é que pode a pessoa achar que o mundo foi criado, nasceu assim, por acaso de uma explosão, do Big Bang? É a mesma coisa que se eu acreditasse que depois de um furacão que passasse por aí, lá no meio de um ferro velho aparecesse um boy, aqueles ferros, um jumbo totalmente desmontado. A mesma coisa, a criação do mundo foi feita igual um jumbo depois da passagem de um furacão num ferro velho. Aparecesse um jumbo montado. Não, mas ele era realmente assim. Assisti a palestra e entendi, na hora que ele explica... E ele fez muitos paralelos com a física quântica, né? Com a teoria da física quântica e das coisas que a física quântica já tem bem definido e com os fenômenos que realmente já eram definidos, já citados lá nos livros da obra de André Luiz. Ele explicava de maneira que um leigo como eu entendia, mas não é impossível a gente... digamos assim, reproduzir, porque, na realidade, você entende o que ele está falando, mas você não consegue entender aqueles mecanismos todos da física quântica, porque, pelo amor de Deus, tem que ter uma cabecinha especial. E ele falou desse grupo de espíritas, de pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele que nos falou, naquela época, sobre esse trabalho que o pessoal já vinha fazendo e coisa e tal. Mas voltando aqui para a colocação, olha, se o Antônio, a Ana não querem falar alguma coisa, tem a Alice, Laura, só para tirar a obra de André Luiz que vocês falaram, qual que é? Nossa, olha, aqui tem Evolução em Dois Mundos, tem Evolução em Dois Mundos, e a outra eu acho que é Mecanismos da Mediunidade. Ok, obrigado. Evolução em Dois Mundos. Tá? São difíceis. Mecanismos da mediunidade também é difícil. Assim, a gente entende a parte da explicação, mas quando ele pega a base científica, aí você precisa de embasamento. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu aqui com o meu lápis. Eu quem? A Pia. Não, é só para lembrar que quando lendo aí do Joseph Deb, né, não sei, eu lembro assim de mim às vezes num processo assim que eu me sinto ultrajada, lá dentro de mim o evangelho me diz fica calada, não sei o quê, mas eu quero responder, entendeu? Então eu senti isso nele, que a gente sabe que não é para falar, mas a gente quer falar. Dane-se, aí eu falo, entendeu? Aí depois faz o estrago. É isso. O caiu da boca já era. Exatamente. Deus te proteja. Eu acho, Babi, que isso é o natural do ser humano, né? E eu acho que complementou muito bem o que o Olaí falou e o que a Fernanda falou. Eu me emocionei muito com o que a Fernanda falou, porque é isso mesmo, né? A gente ainda está muito longe de ser o que ela disse aí, né? De exigir mais da gente e exigir menos dos outros, porque a gente tem que entender que o outro está no momento, né? De agir daquela forma que a gente acha. Isso foi muito importante. Então, era. Mas pode falar, Rosana, pode acabar aqui.
Não é isso só, é aquilo, né? O que a Babi falou, a gente, esse conflito está dentro da gente, o Olair também falou como é que a gente pode aguentar uma coisa sabendo que não é justa, né? E o que a Fernanda disse, eu acho que ainda está longe da gente É o estágio evolutivo. Aceitar o ultraje. Porque a gente ainda não chegou naquele ponto de agir como ela disse que seria, né, o ideal. Você não pode exigir dos outros o que ele ainda não pode dar. Então, aí a gente entende, aceita e sabe que a justiça de Deus é que vai resolver esse problema mais tarde, né? Essa compreensão e essa serenidade. Agora a Verônica quer falar. A Verônica quer falar também. Eu acho que a gente ainda tem um agravante, né? E normalmente a gente quer exigir dos outros aquilo que a gente ainda não tem. Então, né? E eu não acho muito, eu não consigo ver como uma coisa natural, não. Eu acho que é uma coisa do ser humano. Na verdade, eu acho que nós estamos tentando formar, como diz Emmanuel, a mentalidade cristã. Seria formar na gente um processo de humanização. Eu acho que esse é o processo que estamos caminhando, porque o natural do homem não é ser assim. Nós somos centelhas divinas, filhos de Deus. Então, nós somos luz. Só que nós vamos sedimentando, nós vamos cristalizando, e aí temos séculos de ignorância, que nós vamos formando essas personalidades, vão cristalizando na gente, e a gente vai achando que a gente é isso. Mas, na verdade, a gente não é isso. Nós precisamos limpar realmente. Uma observação, pelo menos na obra, ou mesmo na escritura sagrada, a bondade é construída. O ser humano ele não nasce bondoso, né? É uma criança que nasce é instruída para o mal, ela vai ser má. Então, eu falo isso porque em toda obra espírita, em toda religião, se prega muito amor, mas eu acho que a ação é da boca para fora, né? Uma coisa é vivenciar o amor, vivenciar a bondade já construída e semear essa bondade, né? Então, isso foi dito por Paulo mesmo, né? Pelo que eu estou me aprofundando aqui, não só nessa obra, Paulo afirmou isso, né? O ser humano não nasce bondoso, ele constrói a bondade. Então, é bom a gente refletir, inclusive também, eu não estou caracterizando que há definição para o amor, mas eu acho, em outro momento, né, cada um falar o que é o amor, o que é a bondade, o que é um ato bondoso, né? Eu acho que cada um tem aqui, sem dúvida, uma centelha, mas não é tão simples, né? Amor, eu acho que é algo que não tem definição para mim. É claro que a gente pode agir com amor, mas definir amor é limitar o amor. Até mesmo nas ciências exatas, né? Quando a gente define, tem muita coisa que não tem definição. Tempo não tem definição. Então, a gente tem que tomar cuidado também com essas definições prontas, né? É fácil falar, mas eu acho que agir e falar tem que estar associado. Não, na verdade, Olaíra, na doutrina até o que a gente aprende é que nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, ignorantes de todo bem e de todo mal. O que nos construiu até hoje foram as escolhas que a gente foi fazendo ao longo das nossas trajetórias. Mas lá no início, quando fomos criados seres simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento e sem nenhuma predileção pelo bem ou pelo mal, mas trazemos dentro de nós a centelha divina porque fomos criados por Deus. Então, trazemos dentro de nós a nossa consciência que nos orienta sempre para o caminho do bem. Mas nós temos o livre-arbítrio que vamos escolher qual caminho seguir. E ao longo de muitas e muitas encarnações,
acabamos fazendo escolhas erradas e construindo perfis de personalidades, né, que nos afastaram, né, só um minutinho, filha, não, que nos afastaram desse bem maior, né? Até acho que no Consolador, acho que é o Consolador, aquele que tem perguntas e respostas, né? É isso mesmo. Aí tem uma pergunta que o Espírito faz, aliás, que Chico Xavier faz para o Espírito, perguntando se tinha algum espírito que nunca tinha tido nenhuma falha, que assim, que foi criado simples e ignorante e que atingiu a perfeição sem falhar nada. E aí ele coloca que o mais próximo disso, quem fez essa trajetória mais reta teria sido Jesus, dentre os espíritos que a gente conhecia, né? Mas a verdade é que, assim, a gente está aprendendo, né? É um caminho longo até a gente se tornar evoluído. E realmente, isso que você falou, que a gente não sabe o que é o amor, realmente a gente não sabe, né? Inclusive, a gente vê nos estudos que eles dizem o mais próximo, o sentimento mais próximo que alguém pode ter do amor é o amor por um filho. Mas ainda assim, ainda é muito limitado frente ao amor verdadeiro, né? Aquele amor que Jesus tinha, incondicional e universal, desse aí a gente ainda está muito, muito distante. Realmente a gente não conhece, a nossa definição é muito limitada. Mas realmente você tem razão, a gente não foi criado bom, fomos criados ignorantes. E as nossas escolhas é que vão definir como o caminho que a gente vai trilhar e quanto. Mas uma coisa é certa, no fim da nossa jornada seremos todos espíritos de luz. Se a gente vai demorar 500 encarnações, 10 encarnações ou 1 milhão de encarnações para sermos espíritos de luz, aí isso aí depende de cada um de nós, né? Mas com certeza, sim, falar é muito mais fácil que fazer, né? Mas primeiro a gente transforma a nossa fala para depois tentar transformar as nossas atitudes, né? Primeiro a gente entende o que é o certo para depois conseguir praticar o que é o certo, né? Vamos pro lanche da tarde, mãe? Que, filha? Tem 3 crianças aí desesperadas pelo lanche da tarde. Né, Manuzinha? Manuela. Ela não está ouvindo, ela não está ouvindo. Não, dá oi para as pessoas. Fala oi. Oi, Manuzinha, dá boa tarde. Vai. Oi. Tá com vergonha? Tá com fome, Manuela? Fala. Do lanche da tarde. Fala, mamãe vai ter que ir, porque aqui já está. Tchau, princesa. Já deu. Meu beijo para todos aí. Beijo na sua filha também, pra gente. Gente, ótima semana para todos. Foi um prazer, uma alegria enorme com vocês. Beijo. Deus, todos foi muito bom. Beijo. Tchau, seu Antônio. Tchau. Dona Ana. Tchau. Tchau, Pepita. Tchau. Tchau, Nilson. Tchau, gente. Tchau, Larissa. Tchau. Vou encerrar. Eu gosto de estar implementando que o pessoal não quer se despedir, assim, né? Significa que o pessoal está gostando. Vou encerrar. Tá bom, tchau.